Hoje quero contar uma história sobre genialidade e amor. Gump nasceu com a coluna torta. Por isso, a mãe dele precisou levar o filho ao médico para fazer um kit de acessórios. E ele teve que instalar um aparelho corretivo nos pés. Isso fez com que Gump andasse de uma maneira desconfortável e estranha, mas ele ainda tinha outro problema. O diretor da escola mostrou à mãe dele que Gump era intelectualmente atrasado. Sua pontuação no teste de inteligência era tão baixa que ele só poderia entrar numa escola para deficientes mentais. Mas a mãe de Gump insistiu que seu filho estava bem e queria que ele tivesse um bom futuro. Assim, pelo futuro do filho, a mãe de Gump recebeu o diretor em casa à noite e Gump teve que ficar do lado de fora ouvindo eles. No dia seguinte, Gump pôde pegar o ônibus para a escola, mas lá dentro, as outras crianças o viram e não quiseram que ele se sentasse ao lado delas. Felizmente, Jane não enxergava algum problema em Gump e havia um assento vago ao lado dela. Depois disso, eles se conheceram e se tornaram bons amigos. Gump descobriu que o pai de Jane a estuprava e se ela não aceitasse, ele batia nela. Por isso, Jane muitas vezes pedia a Gump para fugir para a casa dele e dormir lá. Felizmente, com a ajuda da mãe de Gump e um parente seu da polícia, Jane se mudou para a casa de sua avó. Gump e Jane tiveram uma vida feliz por algum tempo, mas os colegas de classe vieram intimidar Gump. Jane se preocupou que Gump não fosse capaz de se defender, então disse a ele que fugisse. Gump correu devagar, com as pernas presas pela estrutura de ferro, mas seu aparelho começou a se desmontar. Nesse momento, suas pernas foram liberadas, como um pássaro que recém aprendeu a voar, e descobrimos que, na verdade, ele era um gênio do esporte, pois corria extremamente rápido. Quando ele se tornou um adulto, algumas coisas permaneceram, como a boa relação com Jane, e o bullying também. Aqueles rapazes ainda vinham intimidá-lo, e Gump fugiu novamente, correndo mais rápido que o carro. Sua velocidade espantou um treinador de futebol ao vê-lo passar. Ele nunca tinha visto um homem tão rápido em sua vida. Então, o treinador convidou Gump para se juntar ao time, e ele mostrou interesse e imediatamente se tornou uma grande estrela. Gump também entrou para a universidade. Em uma noite, quando Gump esperava Jane voltar, ele a avistou sendo trazida de carro por outro homem. Eles permaneceram no carro e pareciam estar prestes a fazer sexo. Gump correu para o carro com raiva e brigou com o homem. Depois de o carro ir embora, Jane e Gump voltaram ao dormitório para trocar de roupa. Jane tirou o sutiã em sua frente, e essa foi a primeira vez que eles compartilharam um momento de intimidade, mas Gump parecia desconfortável. Mais tarde, Gump se formou. Dessa vez, um comandante do exército que reconheceu seu atletismo pediu a ele que se juntasse ao exército, e Gump aceitou. No meio militar, onde se precisa ter obediência e boa preparação física, claro que ele se adaptaria muito bem, pois era um gênio de esporte, que não tinha ideias próprias e gostava de ouvir as ordens das pessoas. Foi um dia antes de ir para o campo que ele encontrou Jane, cantando nua no palco. Então, Gump bateu com raiva nos convidados e levou Jane embora. Mas depois de sair do bar, ela lhe disse que queria ser cantora, mas ninguém acreditou nela. Só o dono do bar tinha lhe dado a oportunidade de ser cantora. Ela reclamou que Gump a impediu de cantar. Jane achava que devia seguir o seu próprio caminho e se tornar uma grande cantora. No dia seguinte, Gump morreu no campo de batalha. Claro que não! Ele é um gênio do esporte. Enfrentou todos os tipos de balas e salvou vários companheiros de equipe feridos. Sua bravura também fez dele um herói de guerra e o país o elogiou. Depois disso, Gump acidentalmente entrou em contato com o tênis de mesa no exército. Ele descobriu que conseguia jogar muito bem. Ele se tornou um embaixador do exército, jogando tênis de mesa em todos os lugares. Ele foi a vários países para jogar jogos de intercâmbio. Ganhou glória para o país, se tornou uma grande estrela, ganhou muito dinheiro e se divertiu. Quando Gump participava de um discurso, ele avistou Jane na multidão, que saiu correndo para reencontrá-lo. Ele pensou que Jane iria finalmente querer ficar junto a ele, então correu animado na direção dela. Mas no final, Jane o levou até a organização antigovernamental
e apresentou seu namorado, que era o líder dali. Ela contou a Gump que não sabia por que estava com aquele cara. Talvez apenas porque ele deixaria ela cantar na organização antigovernamental. Mas quando o casal conversava, o homem acertou um tapa no rosto de Jenny e Gump imediatamente revidou e fugiu com ela. Mas depois de passear com Gump, Jenny concluiu que não podia perder a oportunidade e que precisava trabalhar mais duro para perseguir seu sonho musical de se tornar uma grande cantora. Então, ela voltou para encontrar seu namorado e foi embora com ele. Gump ficou perdido. Ele era tão famoso e a amava, e mesmo assim Jenny não o escolheu. Ela apenas ficaria com aquele homem por ele deixá-la cantar? Mais tarde, Gump se aposentou do exército e correu para comprar um barco para pescar junto a um colega de guerra que perdeu as pernas, mas foi resgatado por Gump. Eles não faziam ideia do que estavam fazendo, mas Gump prometeu ao irmão de guerra, que morreu em combate, que iria ajudá-lo a realizar seu último desejo, o de ser o rei da pesca de camarão. Porém, eles não conseguiram pegar nenhum camarão. Até que uma tempestade destruiu os barcos de camarão em todos os portos, menos o barco do herói, que tinha acabado de zarpar. Por causa disso, ele conseguiu monopolizar a pesca de camarões e se tornou o rei da pesca de camarão, ganhando muito dinheiro até se tornar um bilionário. Algumas pessoas acham que ele tem sorte por ter sucesso em tudo, mas a verdade é que ele é um gênio. Ninguém entende isso. Se você não conseguisse pescar os camarões como na primeira tentativa deles, teria desistido logo. Naturalmente, você não navegaria em uma tempestade, e claro que por isso não teria a oportunidade de monopolizar toda a pesca de camarão. Em seguida, a mãe de Gump morreu de câncer. Ele se aposentou com tristeza e foi para casa cuidar dos trabalhos domésticos. De repente, Jenny o surpreendeu. Ela apareceu e perguntou se ele poderia aceitá-la. Ela caiu na pobreza e desabou em sua busca pela música. Jenny achava que essa história não era justa, porque ele tinha sucesso em tudo e ela não. Jenny perguntou se por acaso ele era um gênio. O protagonista viu a garota por quem estava apaixonado por décadas finalmente voltar atrás. Então entendemos, as pessoas vão voltar quando tivermos dinheiro. Assim, Gump pediu alegremente Jenny em casamento, mas depois que os dois fizeram sexo ferozmente naquela noite, Jenny o deixou e foi embora, o que intrigou ele. Depois disso, Gump começou a correr tristemente. Ele ouviu dizer que correr podia estabilizar seu humor. Gump continuou correndo por mais de 2 anos, só parava para comer e dormir. Esse seu movimento exagerado o tornou popular novamente. Ele atraiu a atenção da mídia, e assim um monte de fãs o seguiram. Mas de repente ele não quis mais correr. Quando voltou para casa, ele recebeu uma carta, que dizia o endereço de Jenny. Gump ficou entusiasmado e se apressou para encontrá-la. Quando eles se encontraram, ela lhe contou que ela deu à luz. Ela ficou grávida depois daquela noite com Gump, mas mais tarde ela descobriu que estava bastante doente e então quis casar com Gump para que ele ajudasse a criar o filho. Eles finalmente se casaram, mas ela logo morreu da doença. E a história termina quando Gump começa a cuidar de seu filho sozinho.